Olá, meus irmãos, como vão? Tudo bem? Que Deus abençoe sua vida. E eu estou aqui hoje para compartilhar com os irmãos um pedacinho da palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar um texto que está em Números 21, chama A Serpente de Bronze, a partir do versículo 4. E eu vou ler aqui com os irmãos. Partiram eles do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e falou contra Deus, contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiram do Egito para morrermos no deserto? Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Estava falando do maná. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos, falamos contra o Senhor e contra Moisés. Eles falamos contra o Senhor e contra você. Estavam falando com Moisés, né? Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Meus irmãos, esse povo, eles tinham saído lá do Egito, da escravidão do Egito. Eles clamaram ao Senhor para sair do Egito, para sair do sofrimento que eles estavam passando. Deus escutou o clamor do povo, separou Moisés para guiar aquele povo pelo deserto, para tirar o povo lá da escravidão do Egito. Deus mandou as pragas, Deus tratou com Faraó, até Faraó deixar o povo ir. Depois Deus os livrou da perseguição de Faraó, porque o mar se abriu, o povo passou, e o Faraó e seus cavalos, seus soldados morreram no mar, e o povo começou ali sua caminhada no deserto, uma caminhada que era para ser bem mais curta, mas Deus estava tratando com seu povo ali no deserto. Eles estavam seguindo em direção à promessa de Deus, a uma terra que emanava leite e mel, a terra prometida. E de repente, depois de terem visto tantos milagres, né, de Deus ter aberto o mar, de Deus ter tirado ele do Egito com toda a sua riqueza, eles vendo a coluna de fogo que aquecia eles à noite no frio do deserto, e também a nuvem que cobria eles durante o dia para que o sol não os fustigasse. Então Deus fazia-lhe maravilhas. Uma das maravilhas que Deus fez foi cair pão do céu, maná, para que aquele povo se alimentasse. Mas o povo, ali naquela rotina, naquela caminhada no deserto, com certeza não devia ser fácil caminhar pelo deserto, mas Deus estava ali suprindo as necessidades. A Bíblia diz que a roupa deles não envelhecia, nem os sapatos deles gastavam naquela caminhada. Então Deus estava cuidando de tudo. Deus estava provendo todas as coisas, e eles tinham o que era mais importante, que era a presença de Deus ali com eles, né? Eles só precisavam caminhar com o Senhor, né? Amar a presença de Deus, porque isso eles tinham o privilégio de ver coisas, maravilhas, né? Que nossos olhos nunca nem sonharam em ver. Aquele povo ali viu. E graças a Deus, irmãos, porque hoje nós caminhamos com o Senhor para a nossa promessa também, e nós não vemos, essas coisas que eles viram, mas nós cremos. E glória a Deus, porque o Senhor nos fez crer, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos permitiu crer na palavra dele. E nós somos como esse povo que estamos na nossa caminhada em rumo à terra prometida, em rumo à salvação, em rumo à promessa de morar num paraíso, num lugar que não vai ter pranto, não vai ter choro, não vai ter dor. E essa caminhada, meus irmãos, Deus, ele tem nos protegido. Deus não tirou o calor do deserto lá, quando o povo estava andando pelo deserto. Deus não tirou o calor do deserto, Deus não tirou o frio da noite, Deus foi coluna de fogo. Ele não prometeu que a gente não ia ter problema nessa vida, mas ele é a coluna que nos aquece durante o frio da noite, da nossa solidão, quando a gente pensa que está sozinho. Ele é aquele que é nuvem sobre nós quando os problemas da vida vêm, o calor dos problemas da vida vem nos aquecer. O Senhor é nuvem diante de nós, ele em cima, nos protegendo com suas mãos poderosas, nos guardando. E nós estamos nessa caminhada como aquele povo. Só que Satanás, ele quer
muitas vezes nos lembrar, nos fazer esquecer de tudo que Deus faz por nós, que Deus fez por nós. E Ele quer nos lembrar daquele... O povo começou a esquecer ali, né, do cheiro, eles começaram a falar que eles detestavam o maná que Deus estava mandando do céu. Nós detestamos essa comida miserável. Um pão que estava caindo do céu, verdadeiro alimento para a alma, para o espírito e para o corpo também. Deus mandou aquele alimento. E eles disseram, nós detestamos essa comida miserável. Porque o coração deles começou a se lembrar dos prazeres que eles tinham lá no Egito. Começaram a se lembrar dos temperos, da comida do Egito. E Satanás, ele faz isso conosco. Muitas vezes você está na igreja, está na sua caminhada, aí de repente você começa a achar aquilo chato. Ai, Bíblia, oração, jejum, ai, todo domingo, toda semana, igreja de manhã, de noite. E a gente começa a se esfriar, a gente começa a sentir saudade das farras que a gente fazia antes, de como a gente se divertia nas festas, quando a gente podia falar o que queria, não precisava ficar medindo as palavras, podia falar os palavrões que queria, podia beber o que queria, podia sair quando queria, podia ter mais de um parceiro, né, mais de um pai, a mente, né, a consciência não cobrava tanto. Então Satanás, ele começa a nos lembrar dessas coisas. Ah, você lembra como que era a sua vida antes, como era divertido? Você sair, você se divertir, você beber, você curtir a vida. E muitas vezes ele quer nos colocar nessa condição, para que a gente tenha saudade. Ele começa a falar, nos lembrar dessas coisas, para que a gente tenha saudade da nossa antiga vida. Uma vida de prazeres, né? De prazeres, mas prazeres passageiros. E foi isso que Satanás fez com o povo no deserto. Eles começaram a se lembrar do Egito, dos prazeres que eles tinham no Egito. O que Satanás não nos lembra é o porquê que nós clamamos ao Senhor para nos tirá-la do Egito. Por que que nós pedimos ao Senhor para nos tirar de lá? Ele lembra você dos prazeres da vida que você tinha antes, mas ele não te lembra dos açoites que você teve no deserto. Ele não te lembra o que acontecia na sua vida, o vazio que você sentia após cada balada. Ele não te lembra os açoites que a vida te dava e você não tinha quem recorrer, a tristeza que você sentia no seu coração, a depressão, as angústias. Ele não te lembra do que fez você clamar para sair lá daquele Egito. Ele não te lembra disso. Ele só te lembra dos prazeres que você tinha antes. Então você começa a achar a igreja sem graça. E ele não te lembra também de como o mundo é cruel. Lá no Egito, eles perderam os filhos primogênitos, quando o faraó mandou matar todo menino mais velho que nascesse, com medo do povo crescer. Lá faraó escravizou eles, açoitou eles, explorou eles. Mas eles só estavam se lembrando dos prazeres, porque Satanás não tem interesse que você lembre o que Deus fez por você. Então, meu irmão, se você está na igreja, está na caminhada, nunca fala isso pro Senhor, sabe por quê? Quando você começa a olhar para a igreja, olhar para a Bíblia, olhar para Deus e falar, nossa, que vida sem graça que eu estou levando. O legal é quando eu era do mundo, eu me divertia tanto, eu era feliz. Isso não é verdade, meu irmão. A verdadeira felicidade a gente só encontra aos pés de Jesus. Esse pão que nós recebemos, a oração, a leitura da Bíblia. Se você sente muita saudade dos prazeres lá do Egito, de quando você não servia ao Senhor, ore a Deus. Comece a crucificar esses prazeres, colocar, porque a Bíblia diz assim, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você começar a crucificar esse desejo, começar a se lembrar, a Bíblia não diz assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança? Traga a memória. Por que você clamou ao Senhor para sair do mundo? Por que você clamou a presença de Deus para sua vida? Por que você clamou a Deus para te libertar? Para te fazer seguir o caminho? Se você se lembrar disso, você nunca vai falar como esse povo. Nós detestamos essa comida miserável. Você não vai falar como esse povo, como a vida cristã é chata, porque não é verdade. Depois que se você invocar Jesus para sua vida, quando você sentir
você vai dar valor a esse calor que Deus... Você vai sentir o calor de Deus na noite fria da sua vida. Você vai sentir a nuvem te protegendo do sol. Nós nunca vamos deixar aqui nessa terra de ter problemas, meus irmãos. Só pelo contrário. Parece que quanto mais às vezes a gente quer se santificar, mais problemas vêm. Mas não é verdade que a vida ao lado de Cristo é uma vida sem graça. Não, pelo contrário, a verdadeira alegria e verdadeira felicidade a gente encontra em Jesus. E depois o seu gosto vai mudando totalmente. Fique firme na presença do Senhor. Hoje, meus irmãos, quando eu vou numa festa, onde é uma festa que não é cristã, uma festa antiga, né, que eu ia antigamente, que tem uma música que não fala nada de Deus, que não me edifica, que não fala nada de bom, eu fico assim numa agonia, com vontade de sair daquele lugar, quando não tem nada que glorifique a Deus, quando ninguém agradece a Deus num aniversário. Meus irmãos, é assim, não é, essas coisas elas te abandonam, sabe? Você vai crucificando essas coisas, deixando aos pés da cruz, e Deus vai tirando isso de você, Deus vai transformando o seu gosto, as suas vontades, e você passa a se alegrar e ter prazer na presença do Senhor, prazer de se reunir com os irmãos, de cantar louvores a Deus. É tão maravilhoso, com aqueles louvores maravilhosos que a gente se sente, parece que a gente tem ali um pedacinho do céu. Na oração a gente tem prazer em orar com os irmãos, de amar as pessoas. A gente começa a clamar a Deus por mais dele. E Deus, ele nos abençoa. Não espera, meu irmão. Olha o que aconteceu com o povo depois. Aconteceu depois que o povo foi a Moisés, depois que eles falaram isso contra Deus. Porque muitas vezes a gente está na igreja, a gente fala, ai, que vida sem graça, que coisa, esse negócio, pra que eu fui me meter nesse negócio de igreja, coisa chata. Eles falaram isso e Deus se irou com eles, porque eles não estavam dando valor, porque o alimento que Deus estava mandando era o verdadeiro alimento. E eles queriam prazer, eles queriam sabor, mas Deus queria alimentar de verdade, algo que desse vida em abundância para eles, que era o maná que vem do céu. E quando Deus se irou e mandou as serpentes picarem eles. As serpentes, irmãos, são os problemas que vêm quando a gente, né, não dá valor à palavra de Deus, quando a gente está só na igreja e está insatisfeito, acha que é chato. Então Deus, ele fala, quando eles falaram isso contra o Senhor e contra Moisés, Deus mandou a serpente picar. Um dia eu fui picada pela serpente. Eu também, um dia, quando eu era adolescente, jovem, eu achei que a vida na igreja era muito chata, que eu estava perdendo meu tempo e que o legal era sair com as minhas primas, com as minhas amigas, para passear, para as baladinhas, para as festinhas. Eu achava que elas que estavam se divertindo e eu não. E então eu deixei de servir a Deus nessa fase da minha vida, eu servi pela metade, por achar isso. E hoje, lendo esse texto, eu falo, nossa, como eu podia ter evitado a picada da serpente. Quando a serpente me mordeu, quando Deus me entregou ao meu pecado, que eu sofri, senti a dor daquela mordida, daquela serpente, graças a Deus, eu tive a oportunidade de olhar para o Senhor e me arrepender. Porque essa serpente no topo do poste representa Jesus. Então não espera a serpente te picar. Não espera o problema vir para você olhar para Jesus e clamar por misericórdia. Pede ao Senhor para moldar o seu coração, para que você ame a palavra de Deus, para que você ame a presença de Deus, as coisas de Deus. Olhe para o alto, não olhe só aqui para a terra, não. Olhe para as coisas do alto, porque a vida aqui nessa terra, meus irmãos, é um sopro. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a serpente no poste, que significa Jesus na cruz do Calvário, no alto daquele monte, naquela madeira, ele nos purifica de todo pecado, tá bom? Dê valor à sua igreja, dê valor ao trabalho que é feito, à palavra que é ministrada, os louvores são cantados. Isso não é comida sem graça. Não deteste a comida que vem do Senhor para a sua vida, porque a comida do Egito só tem sabor, mas te mata, não faz bem nenhum. É igual os chips, é igual a Coca-Cola, só tem sabor, mas não tem nada de bom para o seu organismo, não te dá vida, destrói o seu corpo. Os prazeres também são assim, não te dão vida, não te alimentam.
A palavra de Deus é o verdadeiro alimento, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero orar e rogar pelos meus irmãos que ouviram essa palavra nessa hora, Senhor. Quero pedir ao Senhor, meu Pai, que Satanás, Senhor Deus, não consiga convencer os meus irmãos que a igreja, a comida que é oferecida, Senhor, do céu, para eles é sem graça. Que a palavra é sem graça, que a oração é sem graça, que a vida com o Senhor é sem graça. Porque não é verdade, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, satisfazer cada irmão com o maná que desce do céu, Senhor Deus. Que eles não possam retroceder, mas que eles possam seguir em frente nessa caminhada, Senhor Deus. E assim como Josué e Caleb alcançaram a terra prometida, que o seu povo também, Senhor Deus, possa alcançar a terra prometida, para que eles tenham prazer na sua lei e que medite nela de dia e de noite, não com tristeza, Senhor Deus, mas com prazer e amor. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, faz com que o teu povo ame a tua presença e a tua palavra e não despreze, Senhor Deus, para que as serpentes não venham a picá-los. Em nome de Jesus, ó Deus, mas que eles possam olhar para o Senhor. E se por acaso nessa hora tem alguém sofrendo por causa de um problema, porque desistiu da caminhada cristã, porque achou sem graça, Senhor, que essa pessoa possa olhar para Jesus, para que ela não morra, para que ela seja curada. Essa oração que eu te faço, Senhor, pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, e amém. Que essa palavra tenha falado com você, falou muito comigo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.